Qual o nome do senhor? Cícero. Senhor Cícero, como é que era a sua família antes da cruz? Família destruída, bispo. Eu morava em Alagoas, casei, peguei a herança do meu pai, a herança da minha esposa, mas viciado em jogo, farra, muita bebedeira, acabei tudo. Acabei a herança que meu pai me deu, a herança que meu sogro me deu, a ponto de eu não ter mais valor para nada em Alagoas e até a própria família minha já achar que para mim não tinha mais futuro. E pessoal indo para São Paulo, eu também resolvi ir para São Paulo e lá minha vida ia mudar. Mas cheguei em São Paulo, bispo, lá continuei na mesma vida, arrumei até um trabalho, mas o trabalho era só para isso também, jogo, cachaça e farra, a ponto de ter dia de eu não ter o dinheiro para comprar o gás e sair me humilhando a um e a outro. Quantos filhos o senhor tem? 6 filhos. 6 filhos. 6 filhos, bispo. E continuei nessa vida e cada dia ficando pior. A vida no fundo do poço. Cada dia que foi piorando. O senhor tentava mudar? Bispo, eu falava com Deus, né? Dizia, meu Deus vai me ajudar. Mas do seu jeito. Do meu jeito, né? E não mudava. Eu não mudava, né? Só piorava. Só piorava, bispo. Mas eu tinha um filho, inclusive meu filho mais velho, que um dia eu cheguei até a bater nele com um revólver na cara dele. Eu tinha um revólver. O senhor bateu nele? Bati. Com quem? Com um revólver. Você ouviu? Vocês ouviram, pessoal? Ele bateu no filho dele com revólver. Mas não era ele. Era o mal que usava ele. É assim que você tem que olhar para o seu familiar. O problema não é o meu familiar, é o mal que está ali usando ele. Mas esse mal sai ao pé da cruz. E é o que vai acontecer em nome de Jesus. Que situação isso? Então, bispo, aí esse rapaz, esse filho meu, ele foi crescendo, né? Foi crescendo e quando ele ficou numa idade já, né, 17, 18, por aí, 19 anos, ele vendo o sofrimento dos irmãos, da mãe e até de mim também, né? Não sei como, sei que ele foi para a Igreja Universal. E eu toda a vida, né, eu acho que quase nós todos que hoje estamos aqui na igreja, tinha a maior raiva da Igreja Universal e principalmente do Bispo Macedo. Quando eu descobri que meu filho estava na igreja, indo para a Igreja Universal, eu queria ele ser que nem eu era, tipo, tivesse muitas mulheres, eu via ele namorando aquilo para mim, falava logo, ele puxou o pai, né? Então, era o que eu queria. Quando eu descobri que ele estava na Igreja Universal, eu fiquei muito bravo. O senhor ficou irado? Fiquei. Eu não tinha dinheiro para comprar carne, mas ali eu já pensei em fazer tudo que era ruim na vida. Então eu falei para ele, né? Um dia eu botei lá a prova, eu digo, hoje você está indo para a Igreja Universal, mas você vai ter que escolher, ou eu ou Edir Macedo, porque senão aqui em casa você não fica. Você ouviu, pessoal? Ou eu ou o bispo. E o que ele fez? Ele olhou para mim assim e falou, né? Pai, eu nem escolhi Edir Macedo e nem escolhi o senhor. Eu escolhi Jesus. E não troco ele por nada. É forte. Bispo, aquela palavra, ela entrou dentro de mim. Eu trabalho à noite ainda hoje. Fui trabalhar e pensando naquilo. Cabra desafiou eu. O cabra me desafiou. E eu era muito brabo. Conhecido dos amigos, eu era muito brabo. Mas aquela palavra ali, ela me deixou um pouquinho pensativo. E eu virei à noite, trabalhei, e eu cheguei em casa e falei para minha esposa, Maria Luísa, o meu filho falou que não vai deixar de ir para essa igreja lá não. Eu não vou expulsar ele de casa não. Mas para a igreja dele eu nunca vou. Onde é que o senhor está, hein? Talvez você já ouviu isso da sua família. Nem morto eu entro nessa igreja. Calma. Calma. Diga comigo, Deus está trabalhando. Amém, pessoal? E aí? Então, bispo, e a minha vida cada dia pior. Cada dia pior, a ponto de, aquilo que eu falei para o senhor, né? Secar o gás e eu não ter para assumir. Inclusive, eu tinha uma casa em Alagoas, que eu fiz, saí de férias, deixei a família
em Guarujá, São Paulo, vim para minha cidade em Alagoas, vendi a casa, escondido da minha esposa, e antes de eu chegar lá em Guarujá eu já tinha acabado o dinheiro. Peguei dinheiro emprestado para ir embora. E minha esposa, sem saber, quando foi ali 1 mês, 2 meses, minha esposa descobriu, ela até adoeceu. Aí foi um fundo do poço pior ainda, né? Porque ainda além de não dar de comida, eu sofrendo esses vícios e minha esposa doente. Então chegou um dia que eu falei para minha esposa. E desculpa, chega para cá, senhor Cícero. E o filho do senhor orando pelo senhor. Orando e... Clamando. E não baixava a guarda não. E orando, e eu achando diferença nele, né? Eu comecei a ver que ele bebia também, e andava para as farras, e eu achava bom, mas aí ele deixou tudo a ponto de amigo deles falar para mim, né? Seu Cícero, o seu filho parece que não é homem mais não, viu? É foda. Eu cheguei a perguntar isso para ele, bicho, eu cheguei a perguntar para ele, que negócio é esse aí, rapaz? Você não gosta mais de mulher não, é? Esse é nordestino, meu. Fala, senhor Cícero. E aí? Aí ele respondeu pra mim, né? Não, pai, é que eu gosto, mas eu só quero agora uma namorada pra mim casar, né? Aquilo eu sei não, rapaz, mas vamos em frente. Então, chegou essa situação, né, bispo? Da casa e tudo, aí a minha esposa adoeceu, teve depressão, através desses problemas. Aí chegou uma hora que eu falei pra ela, né? Quando não tinha mais para onde eu correr, as orações do meu filho ali, com certeza, hoje eu tenho certeza disso, né? Que os votos dele no altar ali estavam trabalhando. Aí eu cheguei para minha esposa, eu lembro como hoje, depois que eu tinha saído de férias, perdido o dinheiro todo no jogo, não tinha dinheiro nem para comprar o bolo, para fazer o aniversário de um filho que tinha 9 anos. Aí eu falei para ela, Maria Luísa, eu vou para essa igreja do Renato. Você sabe que é o filho dele? Não tem mais. Vem cá. Olha o filho dele aqui, ó. Amém, pessoal? Olha o filho dele aqui, ó. Você vê o pastor pregando, você não sabe o que o pastor já passou. Está aqui, ó. E aí o senhor foi na igreja. Aí eu fui na igreja. Não, a minha esposa falou assim, o que é que você vai fazer naquela igreja, rapaz? Aquela igreja só tem ladrão e demônio. Ué? Eu falei, mulher, você pediu R$20 para comprar a massa do bolo. Eu não tenho. Vai roubar o quê? Vai roubar o quê, meu? Eu não tenho onde cair morto, não tenho uma moeda no bolso. Eu falei, eu vou. Aí ela disse, mas lá só tem demônio. Eu digo, o demônio está na minha vida. Naquele dia, a minha vida mudou. Eu saí de lá com as dívidas, com os problemas, mas dentro de mim, uma certeza que a minha vida mudou a partir dali. Cheguei em casa rindo. A minha esposa foi, o que foi que aconteceu? Eu falei, Maria Luísa, encontrei o lugar que vai mudar, mudou a minha vida. A partir daquele dia, aí foi, não foi de um dia para a noite, né? Passo a passo. Mas foi passo a passo. Hoje a família do senhor... E se eu falar para o senhor, quando eu convidei ela, ela disse que não ia não. Não ia não. Aí eu ainda conversei com o pastor, né, que eu queria levar ela. Falei, pastor, eu vivia bebendo isso e tal, agora estou na igreja, quero que minha esposa venha. Ela não quer vir. O pastor disse, entregue sua vida de verdade para Jesus, desde que Jesus faz a obra. Daqui a pouco, na fé, aquele homem brabo, aquele homem valente, que falava xingava palavrão, que brigava, começou a... Nasceu de novo. Nasceu de novo. Aí não tem que... Hoje isso é uma nova Aí ninguém segura, né, bicho? Aí a minha esposa disse, eu vou para essa igreja sua. Aí daqui a pouco minhas filhas todinhas dizem, eu vou para a igreja. Aí hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Posso falar, bicho? Pode. Não sabe de mim não, pessoal, que Deus vai fazer mais ainda com a família de vocês. Mas tem ele, pastor, tem mais outro pastor e mais 2 filhas casadas com pastor. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Vem cá, Renato. Então, o mesmo mal que usou seu pai foi o mal que usou você também. Foi, sim, senhor. Porque ele falava para mim, homem que é homem tem que beber. Eu cresci aprendendo isso. Tem uma foto, eu criança, pequeno, e ele já bebendo, eu ali olhando as minhas irmãs, e a gente já foi aprendendo com ele. Eu falei, então vou nesse mesmo caminho. Aí me afundei também no vício. Foi quando eu vim, me libertei e lutei por ele. Você lutou pelo seu pai? Sim, senhor. Lutei por ele, votos, propósitos, oração. Às vezes a gente fala para as pessoas usar a fé, porque a gente viveu. Eu chegava em casa, ele falava, sai daquela igreja, se você for lá, você não é meu filho mais. Que ele dizia que pisava na macumba, mas não pisava na Universal. Hoje está com os 2 pés, ó. Amém, pessoal?
Deus Um abençoe. detalhe, bispo, hoje, Aqui, ó. hoje ele faz núcleo de oração, faz os núcleos, ele prega para as pessoas, coisa que a gente nunca imaginou. Ele pregando, reunindo pessoas. Ali é o levando a palavra. senhor. Ganhando almas. Amém. Deus vai fazer muito mais, senhor Cícero. Deus abençoe.